Karen. Eu sou o Davi. Nós somos do blog Coração Viajante e hoje nós estamos comemorando um ano de Austrália! Em comemoração, a gente resolveu gravar uma série de vídeos contando pra vocês tudo o que aconteceu durante esse um ano. Desde a gente escolher a agência, escolher a escola, vir pra Austrália, procurar emprego, procurar casa, tudo que a gente conseguiu reunir de informação durante esse um ano, a gente quer dividir com vocês. E além disso, a gente vai contar um pouco da nossa experiência aqui. Como fazer compras mais baratas, como conseguir descontos, como economizar no transporte e todas as coisas que a gente aprendeu durante esse um ano. Então, se você tem interesse sobre intercâmbio ou se você quer saber um pouco mais sobre a Austrália, fica ligado e se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Então, no primeiro vídeo da nossa série, hoje a gente vai contar pra vocês os motivos porque a gente escolheu a Austrália dentre tantas opções para fazer intercâmbio. Bom, eu acho que um dos primeiros motivos que a gente optou pela Austrália é com relação à qualidade de vida. A Austrália é um país muito seguro e, além do mais, você tem milhões de possibilidades de fazer atividades ao ar livre. Então, por exemplo, aqui é 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o pessoal está correndo na praia, o pessoal está buscando fazer alguma atividade física ou vai surfar antes de ir para o trabalho. Então, assim, essa qualidade de vida que eles têm aqui, esse estilo de vida que eles têm aqui, atraiu muita gente. Outro ponto é a segurança. Aqui a gente pode andar com um celular na mão, iPad, a gente pode carregar o notebook na bolsa, e assim, não existe assalto, assim, a gente nunca, quer dizer, pode existir, mas o índice é muito baixo. Então isso faz com que você ande na rua totalmente seguro. Se é de noite, você está voltando para casa à noite, a pé, você não tem aquela sensação de tensão, que você fica sempre olhando para trás, ver se alguém está atrás de você. Você não para, você pode estacionar teu carro na rua que não tem problema, você não vai acordar de manhã e ver que teu carro foi roubado. Então isso também é um fator muito relevante assim, para a escolha do lugar para onde você vai. Então, outro fator que a gente achou super legal sobre a Austrália é que aqui eles dão muito valor à família e aos amigos. Então, por exemplo, o comércio fecha mais cedo, fecha às 5 horas, que é pra você ter mais tempo de sair do trabalho e ainda poder curtir com a família, ir pra praia, ir fazer uma caminhada, ou tem casa mesmo, só aproveitar esse tempo junto. Então, por exemplo, tem um dia só na semana que o shopping fica aberto até às 9. Todos os outros dias fecha mais cedo. Então, diferente do Brasil, que todo dia tem que estar trabalhando até tarde pra vender e ter essa coisa do consumismo, aqui não, aqui eles dão muito valor ao tempo que você passa com a família. Outro ponto a se pensar sobre a Austrália é que entre as 100 melhores universidades do mundo, 7 são australianas. Então, por exemplo, pra gente não fez muita diferença porque a gente veio para estudar inglês. Mas o pessoal que está pensando em vir fazer pós, ou terminar a faculdade, ou até começar uma faculdade nova, isso é uma coisa bem relevante a se pensar na hora de escolher o seu país. Só concluindo essa ideia de qualidade de vida, para você ter uma ideia, a Austrália é o segundo país com o maior índice de qualidade de vida no mundo, só perdendo para a Noruega. Interessante, não? O segundo fator muito importante para a escolha do país para onde a gente veio fazer o intercâmbio é a questão do clima. A gente vem de Curitiba, que é uma cidade muito fria e sempre está chovendo, sempre o clima está bem louco, assim. Então, assim, a gente estava um pouco cansado disso. Então a gente começou a procurar algumas cidades ou países e cidades onde o clima fosse completamente diferente. Então, por exemplo, a gente já nessa questão a gente já eliminou países da Europa, como Inglaterra, Irlanda, porque tem um inverno muito rigoroso e a gente não queria muito viver. A gente não queria viver isso nesse momento. A gente ainda considerava o Canadá porque a gente pensava em ir para Vancouver. Vancouver ainda tem um clima muito ameno e parecido com Curitiba, então assim não faria tanta diferença. Mas a gente já estava pensando um pouco mais num clima praiano, num clima mais verão, praia, sol, diversão, essas coisas, entende? Outra coisa da Austrália que a gente achou fantástico foi a população multicultural. Então aqui tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tem japonês, tem africano, europeu,
árabe, americanos, muita gente da América do Sul. Então tem gente do mundo inteiro vivendo no mesmo lugar em harmonia. Isso é muito legal. Você vê o japonês, que é melhor amigo do árabe, você vê o chinês, que é casado com a europeia. Então esse mix de nacionalidades é muito bacana e muito enriquecedor pra gente aprender novas culturas. E o legal disso tudo é que aqui você não vê preconceito. Assim, pode existir, obviamente, mas você consegue andar na rua e você percebe que ninguém está muito aí para que nacionalidade você é ou qual é a cor da sua pele. Isso é uma coisa que quebra muitos paradigmas que a gente tem, mesmo achando que a gente não tem no Brasil, né? Porque o Brasil falam que a gente não tem esses tais preconceitos, mas é um choque de realidade quando a gente vem para cá. No Brasil todo mundo tem diferentes descendências, mas são todos brasileiros. E aqui não, aqui o pessoal é de outro país, então eles têm outra cultura. Ainda falando um pouco de diversidade, todo mundo pensa que a Austrália é só praia e calor. Porém, aqui a gente tem uma diversidade de natureza muito grande. A gente tem desertos, a gente tem lagos, florestas, inclusive até uma estação de esqui. Então assim, apesar da maioria da população viver cerca da costa, existe muita diversidade se você quiser viajar. É muito fácil para você sair da praia para ir para uma montanha, fazer um trekking e coisas do gênero. Tendo isso em mente, o australiano ele adora viajar dentro da própria Austrália. Então assim, eles adoram acampar, eles adoram pegar uma van, um motorhome e viajar, pegar a estrada. Então as estradas aqui são muito boas e você pode alugar um carro por um preço muito acessível. Então, se você quer conhecer a Austrália de cabo a rabo, você consegue fazer isso sem gastar muito, porque além de você poder alugar um motorhome que não vai ser tão caro, você tem várias paradas especiais para pessoas que estão viajando. Então você tem banheiro, você tem toda uma infraestrutura que é de graça, que você pode usar enquanto você está viajando. Então isso é fantástico para quem pensa em conhecer todo o país, que é enorme, assim como o Brasil, mas é muito mais fácil para se fazer esse tipo de road trip. Mais estruturado, né? E por isso a gente comprou a nossa vanzinha, já pensando em cruzar a Austrália de carro. E ainda falando sobre viagens, uma coisa que a gente achou muito legal é que a Austrália está perto de vários países da Ásia, da Nova Zelândia, então a gente tem muitas possibilidades de viajar para outros países pagando muito pouco e tendo muita facilidade. Então aqui a gente está perto da Tailândia, da Indonésia, do Camboja, do Vietnã. Então é claro que a gente já veio para a Austrália com a ideia lá na frente de fazer algumas viagens para outros países. Inclusive tem a questão do dólar, que favorece muito para fazer essas viagens para os países da Ásia, que são bem mais baratos. Vamos falar sobre o inglês australiano. Então muita gente acaba descartando a Austrália por causa do sotaque australiano. Dizem que é um pouco caipira, que é difícil de entender e que a pessoa não quer pegar o sotaque australiano. Mas a grande verdade é que isso não muda em absolutamente nada. Porque independente do país que você vai escolher, você nunca vai pegar o sotaque do país. Você nunca vai perder o seu sotaque brasileiro, que é lindo, que faz parte da sua cultura, que é a sua língua materna. A única coisa que vai mudar é que talvez você pegue uma gíria aqui e outra ali, algumas palavras você vai falar diferente se você aprender nos Estados Unidos ou na Austrália, por exemplo. Mas o sotaque não vai mudar nunca, você nunca vai perder o seu sotaque. E outra coisa, como é um país multicultural, você vai aprender, vai conversar em inglês com pessoas do Japão, da China, da Índia. Então assim, cada um tem o seu sotaque, então vai ser difícil de entender cada um deles. E ao mesmo tempo vai ser difícil deles entenderem você no começo. E é normal, isso acontece com todo mundo, mas todo mundo se entende. E o que é legal é que com o tempo a gente acaba aprendendo os sotaques dos outros, né? Então a gente já sabe como que um japonês fala inglês, como que um francês fala inglês. A gente vai também absorvendo essa cultura que é muito enriquecedora. E isso vai acabar agregando a você muitas experiências para viajar pelo mundo todo. Então, por exemplo, se um dia você for para o Japão falar inglês com um japonês, você já vai saber mais ou menos como é o sotaque deles e vai ser bem mais fácil de entender. Mais um motivo para a gente ter escolhido a Austrália é a questão do visto. Na Austrália é permitido você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, o que era essencial para a gente, porque a gente não tinha tanto dinheiro quando a gente pensou em fazer o intercâmbio.
Então a gente tinha que ter um meio de se bancar aqui. E além disso, na Austrália, você pode também aplicar para um visto de dependente. O que é isso? Se você é casado ou se você tem uma união estável, você pode aplicar para uma pessoa somente estudar e a outra vai ficar como uma dependente dessa pessoa. E o que isso é bom? Essa pessoa não precisa pagar um curso e ela, ao mesmo tempo, ela tem os mesmos direitos que a pessoa que aplicou para estudante tem. Ou seja, ela pode trabalhar e ela pode viver aqui sem nenhuma restrição. Então essa questão do visto foi decisiva para a gente escolher a Austrália. Na época a gente ainda estava meio na dúvida entre o Canadá, a Nova Zelândia, não sabia meio direito para onde ir. Mas o problema do Canadá, por exemplo, é que na época o visto de estudante não permitia trabalhar ao mesmo tempo, a não ser que você estudasse em uma universidade. O que não era o nosso caso porque a gente estava indo para uma escola de inglês. Então a gente eliminou o Canadá. E a Nova Zelândia não permitia o visto de dependente. Então, como a gente já estava com essa ideia de renovar o visto lá na frente para dependente e economizar na escola, então com isso a gente acabou eliminando também a Nova Zelândia e ficamos com a Austrália. Mas vale lembrar que essas regras estão sempre mudando. Isso foi o que aconteceu com a gente na época. Hoje pode ser que seja diferente. Então, seja lá qual for o país que você esteja pensando em ir, pesquise muito, converse com as agências, tire dúvidas e vá atrás da informação. É exatamente isso. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio, a dica preciosa que a gente dá aqui é vá atrás de informação. Porque dependendo da agência, dependendo da coisa, vai ter uma informação diferente. Às vezes você vai falar direto com o pessoal da imigração, eles vão te dar uma outra visão. Então é bom você sempre pesquisar, buscar sites, buscar vídeos que nem o nosso e busque qual é o melhor intercâmbio para você, certo? Então, se você curtiu essa ideia da nossa série de vídeos sobre intercâmbio, se inscreva no canal, dá um like e se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa sobre intercâmbio, comenta aqui que de repente a gente consegue colocar nos próximos vídeos. A nossa ideia aqui é compartilhar a informação com vocês. Nos próximos vídeos a gente vai trazer informação de tudo quanto é tipo, desde o começo do intercâmbio até o final, e a gente quer ajudar vocês. Bom, é isso aí, galera. Valeu por ter assistido até agora o vídeo. Mais uma vez, se gostou, dá aquele joinha, aí a gente vai saber, a gente vai ter um feedback dos próximos passos que a gente vai fazer e vai apresentar para vocês. Beleza? Até a próxima! Aquele abraço! Relaxa, relaxa. É tranquilão. Outro ponto a se pensar sobre a Austrália é que a qualidade de ensino aqui é muito Muito legal! Faz dois. Nacionalidades. Caramba, por que tá tão difícil hoje? Diversidade multicultural não é uma coisa meio redundante? Que é um lugar quente e quente. Aqui em Queensland é quente. Tá quente aqui. Canadá? Que saco, por que eu acho que a gente mora no Canadá? Eu acho que aqui é a neve que tá ali fora. Tá nervosa, meu amor? Toma água aí. Hoje tá difícil.